Bem, voltando ao nosso assunto, né? Medida provisória. Então, estamos aí no artigo 23, que trata da Lei 10.438, de 26 de abril de 2002, que passa a ter a seguinte redação: artigo 13, fica criada a Conta de Desenvolvimento Energético, CDE, visando o desenvolvimento energético dos Estados, além dos seguintes objetivos: 1. Promover a universalização do serviço de energia elétrica em todo o território nacional. 2. Garantir recursos para atendimento da subvenção econômica destinada à modicidade da tarifa de fornecimento de energia elétrica aos consumidores finais, integrantes da subclasse residencial de baixa renda. 3. Prover para os dispêndios da conta de consumo de combustíveis. São 3 itens extremamente polêmicos, porque aí há espaço para muita armação, né? Dependendo da honestidade, vamos dizer assim, da vigilância cívica, da transparência dessas contas. Coisa que nós precisamos de forma enérgica. 4. Prover recursos e permitir a amortização de operações financeiras vinculadas à indenização por ocasião da reversão das concessões ou para atender a finalidade da modicidade tarifária. Essa palavra miraculosa, né, que a gente precisa conhecer como é que essa conta de fato funciona. 5. Promover a competitividade da energia produzida a partir da fonte carvão mineral nacional nas áreas atendidas pelos sistemas interligados, destinando-se à cobertura do custo de combustível de empreendimentos termoelétricos em operação até 6 de fevereiro de 1998 e de usinas enquadradas no artigo 11 da Lei 9.648, de 27 de maio de 1998. Pois é, essas usinas são usinas termoelétricas antigas, ou seja, elas não têm os recursos modernos de combate à poluição. Então, isso aí é mais um cartão de visita negativo do que positivo em relação à utilização de termoelétricas. O ideal seria que elas fossem analisadas meticulosamente e possivelmente até substituídas por usinas mais modernas, com melhor aproveitamento do carvão e redução da poluição ambiental. No entanto, aqui fala-se em mantê-las. É um negócio estranho. Artigo 6º. Promover a competitividade da energia produzida a partir de fontes eólicas, pequenas centrais hidrelétricas, biomassa e gás natural. Quer dizer, promover competitividade com subsídio não é promover competitividade, é promover com subsídios, com algum dinheiro do contribuinte ou do usuário da energia elétrica. Então, esses valores que ocultam subsídios, eles se tornam péssima referência do ponto de vista de custo e benefício. O ideal seria que nos leilões, etc., a gente tivesse o preço real dessas centrais e aí, por decreto, por análise do Congresso, a gente dissesse: não, essas usinas, nesse caso, terão esse ou aquele benefício. Mas sempre lembrando o custo real. Parágrafo 1º. Os recursos da CDE serão provenientes das cotas anuais pagas por todos os agentes que comercializam energia com o consumidor final, mediante encargo tarifário incluído nas tarifas de uso dos sistemas
de transmissão ou de distribuição, dos pagamentos anuais utilizados a título de uso de bem público, das multas aplicadas pela ANEEL, a concessionárias, permissionárias e autorizadas, e dos créditos da União de que trata os artigos 17 e 18 da medida provisória 579 de 11 de setembro de 2012. Pois é, aí tem um montão de coisa que vale um debate longo, minucioso, porque escrito assim tudo parece muito bonito, mas primeiro que cota paga por todos os agentes que comercializam energia significa um imposto, né? É um desses impostos camuflados, né? Encargo tarifário e pagamentos, vamos dizer assim, a título de uso de bem público. Quem? Concessionárias de serviços essenciais, né? Das multas, essas multas astronômicas que às vezes aparecem, que raramente são pagas. Em vez de multa tem que ser determinada a realização do serviço ou a cassação da concessão, seria o ideal. Então as concessionárias, esse mundo de Alice que a gente vive, ele não inspira confiança, né? Aqui, parágrafo 2º, o montante a ser arrecadado em cotas anuais da CDE serão o montante a ser arrecadado em cotas anuais da CDE calculadas pela ANEEL corresponderá à diferença entre as necessidades de recursos e a arrecadação proporcionada pelas demais fontes de que trata o parágrafo 1º. Coisa estranha, a ANEEL fica com a diferença. Qual vai ser a vantagem ou interesse da ANEEL de reduzir multas e outras coisas? As cotas anuais da CDE deverão ser proporcionais às estipuladas em 2012 aos agentes que comercializam energia elétrica com consumidor final. Bem, as de 2012 foram justas, eram boas, né? É uma coisa que a gente gostaria de ouvir quem trata disso. O repasse da CDE, parágrafo 4º, a que se refere o inciso 5º do caput, observará o limite de até 100% do valor do combustível ao seu correspondente produtor, incluído o valor do combustível secundário necessário para assegurar a operação da usina, mantida a obrigatoriedade de compra mínima de combustível estipulada nos contratos vigentes na data de publicação desta lei, a partir de 1º de janeiro de 2004, destinados às usinas termoelétricas a carvão mineral nacional, desde que estas participem da otimização dos sistemas elétricos interligados, compensando-se os valores a serem recebidos a título da sistemática de rateio de ônus e vantagens para as usinas termoelétricas de que trata o parágrafo 1º e 2º do artigo 11 da Lei 9.648 de 1998, podendo a ANEEL ajustar o percentual do reembolso ao gerador, segundo critérios que considerem sua rentabilidade competitiva e preservem o atual nível de produção da indústria produtora do combustível. Então é um assunto que todas as entidades ligadas à engenharia, economia, preocupadas com a transparência, com a seriedade do poder público e das concessionárias, deveriam analisar sistematicamente, não é? E, paralelamente ao governo, concluir, analisar, decidir ou agir em função da correção das decisões tomadas. A CDE será regulamentada pelo Poder Executivo e movimentada pela Eletrobras. Gozado, né? Nem falam do Poder Legislativo. Parece que o Congresso Nacional não existe. Parágrafo 6º. Os recursos da CDE poderão ser transferidos à Reserva Global de Reversão, RGR, e à Conta de Consumo de Combustíveis, CCC,
para atender às finalidades dos incisos 3 e 4 do caput. Os dispêndios para a finalidade que trata o inciso 5º do caput serão custeados pela CDE até 2027. Parágrafo 10º. A nenhuma das fontes eólica, biomassa, pequenas centrais hidrelétricas, gás natural e carvão mineral nacional poderão ser destinados anualmente recursos cujo valor total ultrapasse a 30% do recolhimento anual da CDE, condicionando-se o enquadramento de projetos e contratos à prévia verificação junto à Eletrobras de disponibilidade de recursos. É um número mágico esse 30%, né? Até porque a geração eólica poderá ser gigantesca. E por que 30%? Né? Aí poderia até ter uma equação que ao longo dos anos, em função de parâmetros que o pessoal mais técnico pudesse apurar, ele fosse sendo corrigido. Né? 30%, número cabalístico. Não sei se é. O artigo 24. Fica extinto o rateio do custo-consumo de combustíveis para a geração de energia elétrica nos sistemas isolados de que trata o parágrafo 3º do artigo 1º da Lei número 8.631, de 4 de março de 1993. Bem, sistemas isolados deveriam ter um tratamento muito especial. Né? A energia ela pode ser obtida de diversas maneiras. E a simplicidade de manter geradores diesel ou coisa assim nesses lugares é discutível e teria que ser reanalisada. Às vezes o pessoal está no meio de uma tremenda biomassa, né? Ou em lugares que tem vento, insolação. Tudo isso significaria, talvez, com vantagem para o contribuinte, uma solução melhor do que simplesmente isso aí que foi implantado há muitos anos atrás. Então, vamos agora às disposições finais.